aluno, seja bem-vindo à primeira aula do módulo 3, no qual abordarei com você a cinesiologia do tronco. Lembrando que as duas aulas desse módulo serão dedicadas a essa estrutura corporal e que também neste módulo teremos como atividade o quadro dos músculos e das suas principais ações. Iniciarei a aula com uma revisão anatômica da estrutura do tronco. O tronco, ele é a área corporal que tem como base a coluna vertebral, como indicada aqui nesta figura. A coluna vertebral, além dela estabelecer e manter o eixo longitudinal, ela também é por meio dela também que acontecem os movimentos, ela dá base, ela dá estrutura para que os movimentos do corpo aconteçam, né? E é graças a esse formato, né, que vários movimentos combinados podem acontecer por meio dos movimentos vertebrais. Além disso, a coluna vertebral, ela também fornece um ponto de articulação e sustentação na região da cabeça, né? E também ela fornece a união também na região aqui do quadril, no qual é por meio desses ossos daqui do cóccix que fazemos, né, a junção com os ossos do quadril para que os membros superiores fiquem então conectados ao corpo. É importante lembrar que a coluna vertebral ela é formada por 5 regiões, certo? Sendo dividida em região cervical, região torácica, região lombar, as vértebras sacrais e a região coxígena, certo? Então temos aqui, dentro deste parêntese que está representado aqui, você pode identificar quantas vértebras ou quantas partes compõem cada uma dessas seções da coluna vertebral. A coluna, como eu falei anteriormente, ela é formada por estruturas que conhecemos como vértebras. Aqui a gente tem algumas dessas estruturas representadas nessas imagens, certo? E é claro que o tipo de vértebra ele vai variar de acordo com a aproximação ou o distanciamento da região do sacro, certo? Então, mas apesar dessas diferenças, principalmente de tamanho, como vocês podem identificar aqui nesse slide, elas apresentam algumas estruturas que são similares entre si, como por exemplo, né, um corpo vertebral, um arco, o arco vertebral, o forame vertebral, que é por onde passa a nossa medula, né, a nossa medula, que é responsável por ligar, né, os nossos neurônios e nervos aqui, que ligam, né, o cérebro ao resto do corpo. Ela também, todas vão apresentar também este processo espinhoso, processo transverso, entre outras estruturas que também são iguais, né, para todas as vértebras, independente da sua localização. Normalmente, pessoal, as vértebras elas estão arranjadas de maneira a formar curvaturas antero-posteriores da coluna. Então a gente pode ver, como a gente viu na imagem anterior, né, como a gente viu aqui, ó, que a coluna ela forma curvaturas que estão de acordo, né, que são possíveis por meio exatamente da forma dessas vértebras, tá? E claro que essa curvatura ela não é um mero acaso, né? É por meio dessa curvatura que a coluna ela tem muita resistência, né, ao peso, à pressão, a tudo. Então é graças a essas curvas que a gente pode suportar, por exemplo, o nosso peso corporal. Aqui na direita eu apresento para você as duas primeiras vértebras, que são as vértebras mais diferentes de todas aquelas que compõem a coluna vertebral. A gente tem, né, a vértebra atlas, ou a vértebra C1, e a vértebra axis, ou a vértebra C2, certo? Essas vértebras são as vértebras que fazem a articulação do crânio, né, com o crânio, e são responsáveis também por dar sustentação para a cabeça. Então, o fato delas terem, da axis, por exemplo, ter essa parte mais achatada aqui, é exatamente para dar um pouquinho mais
né, de estabilidade para a cabeça, e esse dente do áxis aqui, ele é responsável por permitir os nossos movimentos de rotação aí da cabeça, tá? E no caso, como eu disse anteriormente, elas são as vértebras que apresentam mais diferenças, né, quando comparadas com as outras estruturas. E elas são as que apresentam um maior forame vertebral, porque é exatamente o ponto de saída da nossa medula. Então, por isso que esse ponto aqui, né, por isso que esse forame é um pouquinho maior nessas duas vértebras. A gente pode ver, vocês vão perceber que com o passar, né, com a aproximação do sacro, esse forame ele vai diminuindo um pouquinho, né? Por isso que às vezes quando a gente lesiona parte da coluna, a gente perde a movimentação em determinados segmentos corporais. Então, se você tiver uma lesão ali entre C1, C2, né, até C7, normalmente são lesões que vão paralisar praticamente o corpo todo, porque é onde a medula está mais completa, né, ou menos ainda ramificada. As imagens nesse slide agora, eles representam, né, ou apresentam para vocês as vértebras de C6, de C3 a C6, que são exatamente iguais a esse modelo da esquerda, e a vértebra C7, que é considerada a vértebra de transição. Então a gente pode ver que elas são um pouquinho diferentes, né? Mas essa vértebra aqui, ela ainda é uma vértebra considerada cervical. Então, as vértebras de C3 a C6, elas apresentam um corpo vertebral, ao contrário da C1 e C2, como a gente viu no slide anterior, e esse corpo ele vai aumentando progressivamente, né, até a vértebra S1. Então, a gente pode ver que o corpo da C3 a C6 e da C7, ela já é um pouquinho diferente, né? Então, isso também mostra esse aumento ou essa variação do corpo vertebral. E a gente pode perceber também que o forame já diminuiu um pouquinho quando comparado às vértebras iniciais, certo? Além disso, né, a vértebra C7, ela também é conhecida como vértebra proeminente, exatamente porque o seu processo espinhoso, né, que é essa parte aqui de trás, ele é mais longo do que das outras vértebras, qualquer uma das outras vértebras. É a vértebra, né, normalmente a gente consegue sentir essa vértebra quando a gente flexiona o joelho e você vai sentir um ponto aqui, flexiona o joelho, desculpa gente, você flexiona o pescoço, você vai conseguir sentir uma protrusão aqui, né, no seu pescoço, e isso é o processo espinhal da vértebra C7, tá certo? Depois vocês tentem fazer isso aí, sentir essa vértebra no pescoço de vocês. Já nesse slide, você consegue observar as vértebras torácicas, certo? Que apresentam como característica principal um corpo vertebral mais desenvolvido, né? Um forame vertebral mais circular e pequeno, e os processos espinhosos são longos e inclinados. Então, como a gente pode ver aqui na imagem da direita, né? O processo espinhoso ele é um pouquinho mais longo, assim como na vértebra C7, né? E ele tem também e ele é um pouquinho mais inclinado. E ela vai apresentar pra gente, diferente das vértebras C3 a C6 e C7, essas facetas articulares que vão permitir, então, o encaixe entre as vértebras. E, por fim, a gente tem aqui, então, as vértebras lombares, certo? Então, você pode identificar aqui a vértebra lombar. As vértebras lombares, elas apresentam como característica principal um corpo vertebral volumoso, né? Um forame vertebral em formato triangular. Os processos espinhosos, eles são mais curtos e achatados, e a gente vai ter, então, a ausência do forame transverso e das facetas articulares quando comparados com a vértebra torácica, ok? Aqui, então, nesse quadro, você pode observar, né, as principais características e as diferenças dessas vértebras. Então, por exemplo, né, temos aqui os segmentos cervical, torácico e lombar. Ah, professora, por que você ainda não falou do sacro? Porque o osso do sacro ele é um osso completamente diferente do que o osso, né, do que as vértebras. Então, o sacro a gente vai falar na sequência, tá? Então, a gente tem aqui a estrutura das vértebras cervicais, torácicas e lombares. Então, o que a gente pode perceber, por exemplo, aqui no tamanho? Que as vértebras, elas vão aumentando de tamanho. Por quê? Porque a gente precisa, por exemplo, na região lombar, de uma maior sustentação do corpo, né? Quando a gente pensa aqui na região cervical, por exemplo, qual o peso que a gente tem que suportar? O peso da cabeça.
Mas quanto mais a gente vai abaixando em direção ali ao sacro, mais peso corporal está sendo acumulado acima de cada vértebra. Então elas precisam ser maiores exatamente para serem capazes de suportar esse peso corporal. Então aqui a gente tem outra característica, como por exemplo o formato do corpo vertebral, né? Então nas vértebras cervicais esse corpo ele é oval pequeno, nas vértebras torácicas esse corpo ele é cordiforme, com fóveas para as articulações da costela, o que as diferencia das outras, né? E já o corpo lombar, na região lombar, das vértebras lombares, ele é oval e grande. Aí a gente tem, por exemplo, as diferenças no forame, né? O forame vertebral aqui, ele é nas vértebras cervicais, ele é triangular e grande. Nas torácicas, se vocês lembram, ele já é um pouco mais arredondado e menor. E nas vértebras lombares, ele é um forame intermediário. Aí a gente tem também as diferenças nos processos transversos, né? Aqui o forame no processo transverso das vértebras cervicais tem um forame para a passagem da artéria vertebral, né? No processo transverso das vértebras torácicas a gente tem fóveas para as articulações da costela. Além disso, eles são longos, espessos e dirigidos no sentido posterior e lateral. E já nas vértebras lombares não há o forame ou nenhum tipo de articulação, né? Já que nessa região a gente não tem ali nenhum osso ou nenhuma mais parte do corpo conectado à coluna. Aí a gente tem também informações sobre o processo espinhoso, sobre o processo articular, sobre essas incisuras, que são características diferentes e que vão, né, se modificando a cada vez que mudamos os setores, então, da nossa coluna vertebral. Sugiro que, após a aula, você releia esse quadro com atenção para compreender um pouco melhor essas diferenças. Já o nosso sacro, né, aqui nesse slide, tem apresentado para você a imagem dos sacros e do sacro e do osso do cóccix, tá certo? E tanto o sacro quanto o cóccix, eles são, né, a estrutura da pelve. Eles formam, né, basicamente a parte de sustentação da pelve, já que o ilho vai se conectar, né, ao sacro. Então é muito importante esse osso, principalmente aqui, ó, nesse ponto aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, que é o ponto no qual o ilho, né, ele vai se conectar para fazer a ligação do quadril e dos membros inferiores com a coluna. Então a gente tem aqui a face ventral, né, a face anterior, e a face posterior aqui, então, do sacro. Lembrando que o sacro ele é dividido em algumas partes, e esse pontinho aqui é a representação que a gente tem do cóccix, ok? Eu não vou falar especificamente sobre cada uma dessas divisões do sacro, porque pra gente é mais importante a gente compreender que ele é a base, principalmente da cintura que a gente conhece como cintura pélvica, tá? Que é o ponto de base da coluna e é o ponto de ligação entre os membros inferiores e a coluna vertebral, ok? É muito importante você lembrar que é da gente lembrar nessa revisão inicial, né, que entre as vértebras a gente sempre vai encontrar o quê? Um disco vertebral, né? Então isso é muito importante. E esse disco, ele é responsável exatamente por conectar as vértebras, porque as vértebras elas não entram em contato diretamente entre si e a articulação, vamos assim dizer, né, da nossa coluna, ela é feita por meio, então, desses discos intervertebrais. No nosso corpo, existem, em pessoas que não tiveram nenhum tipo de procedimento cirúrgico, 23 discos vertebrais. E a função desse disco principal é o quê? É absorver, né, e transmitir o impacto que o nosso corpo recebe, né, seja de qualquer atividade que a gente faça, e manter também a possibilidade de movimentação da coluna, certo? Esses discos, eles formam aproximadamente 25% do comprimento total da coluna. Então, se a gente não tivesse esses discos intervertebrais entre as nossas vértebras, a gente teria, então, 25% a menos de altura. Então, faça a conta aí de quanto seria a sua altura se você não tivesse esses discos intervertebrais, né? E, além disso, eles possibilitam, claro, essa movimentação do tronco.
Esses discos, aqui nessa figura da direita eu tenho esse disco apresentado aqui numa visão superior e aqui numa visão, de certa forma, lateral, e ele cortado, né, ao meio, para você ver um pedaço dele, como se fosse um queijo aqui. A gente pode perceber por essas imagens que o disco ele é formado por duas partes. Uma parte mais externa, né, e uma parte mais interna. Essa parte mais interna é conhecida como núcleo pulposo. E essa parte mais externa é a parte que a gente conhece como anel fibroso, né? Essa parte ela é consistente e é formada por diversos anéis, por isso que se chama anel, né? Fibrocartilagem, que são dispostos concentricamente. Então eles vão se diminuindo quando eles vão se aproximando mais do centro. E a sua função principal é conter esse núcleo pulposo, né? Que é a segunda estrutura do disco. Já o núcleo, ele é formado por uma estrutura gelatinosa que forma basicamente, que é formado basicamente por 80% de água, certo? E com relação, né, às articulações formadas aqui na coluna, elas podem ser intercorpais, né, que aí é corpo com corpo, que é a articulação formada corpo, disco, corpo, certo? Que tem esses discos como elo de ligação. E essas articulações intercorpais, elas são fortes e sustentam principalmente o peso corporal. Já existe uma outra possibilidade de articulação, que é a articulação entre os arcos vertebrais, certo? Entre os arcos vertebrais, tanto de maneira superior quanto de maneira inferior, né? Uma se conecta sempre com a outra. Então, essas articulações, principalmente aqui dos arcos vertebrais, elas são estabilizadas por meio de ligamentos, né, gente? A gente não tem o disco nesse pedaço, então essa conexão que está representada aqui, ó, nessa parte posterior da costela, ela vai ser sempre estabilizada por ligamentos. Vocês podem reparar aqui que tem muito ligamento entre os ossos, né, que são eles que vão então estabelecer vão dar a estabilidade para a nossa coluna vertebral, tá? Então, tanto com essas articulações, né, como essas articulações elas ligam as vértebras tanto de maneira superior quanto de maneira inferior, elas determinam então em grande parte a capacidade e a amplitude de movimento do tronco, certo? Lembrando que ambas as articulações, né, tanto as articulações intercorpal e a articulação dos arcos vertebrais, elas são consideradas articulações sinoviais, ou seja, tem ali a presença de um líquido, né, o famoso líquido sinovial. Mas quando a gente pensa em ligamento, né, a nossa coluna, se vocês lembrarem da aula de anatomia que vocês tiveram, ela é formada por muitos ligamentos, exatamente porque os ossos eles não têm encaixes perfeitos, como por exemplo o osso do nosso quadril, né? Então a gente precisa estabilizar esses ossos, né? Então aqui na coluna vocês podem observar na imagem que a gente tem vários ligamentos, como por exemplo o ligamento longitudinal anterior, que ele fica aqui na face anterior do corpo e ele vai tender a impedir a hiperextensão do tronco, ou seja, a gente jogar muito o nosso tronco para trás. A gente tem esse mesmo ligamento longitudinal, mas de maneira posterior. Aqui ele está representado só um pedacinho dele, né, que ele foi cortado aqui na imagem. Esse ligamento ele passa por dentro daquele forame vertebral, né, e o seu propósito é principalmente impedir a flexão do tronco, impedir que o nosso tronco vá para frente, certo? A gente tem também outros ligamentos importantes, que são o ligamento supraespinhal, que está aqui, né? Aqui está representado o ligamento supraespinhal, que se estende da C7 até o sacro, e a gente tem o ligamento interespinhal, ou o ligamento amarelo. Então, interespinhal, tá aqui, interespinhal. Isso mesmo. Que também completam os ligamentos da região torácica.
Bom, como a gente pôde perceber, né, a configuração das vértebras, ela então possibilita o quê? 3 graus de liberdade para que o nosso corpo se movimente, certo? Então, esses movimentos possíveis são do tronco, né, a flexão, a extensão, a flexão lateral para a direita e para a esquerda e a rotação também para a direita e para a esquerda. Então, na coluna, a gente consegue fazer movimentos nos 3 planos articulares. No plano frontal, que é a flexão lateral, no plano sagital, que é a flexão e a extensão, e no plano longitudinal, que é a rotação. Então, a coluna também, né, o tronco, ele também é uma articulação bem completa, né, que a gente pode fazer, então, diferentes tipos de movimento, ou seja, a gente pode fazer basicamente 6 movimentos dentro da coluna: flexão, extensão, flexão lateral para a direita ou para a esquerda e rotação para a direita e para a esquerda, né? E é claro que esses movimentos, eles só são possíveis pelos movimentos proporcionados pelas vértebras, né? Então, por exemplo, para fazer o movimento de flexão lateral, né, por exemplo, a gente precisa de ter um deslizamento lateral das vértebras, né, e também uma inclinação lateral das vértebras. Para fazer movimentos de flexão e extensão, a gente precisa de deslizamento, né, inferior e superior, e um pouco também de inclinação, tanto anterior quanto posterior. Já para fazer movimentos de rotação, a gente precisa que a vértebra possa girar ali em torno de seu próprio eixo. Então, é só porque as vértebras podem realizar esta movimentação, mesmo sendo estabilizadas por ligamentos, é que a gente consegue, então, esses 3 graus de liberdade na hora de realizar os movimentos. Bom, então aqui, nesse slide, eu apresento para você o movimento de flexão de tronco, certo? Então, o movimento de flexão, a gente tem aqui a posição inicial, é um movimento no qual você traz o tronco para frente, ou seja, você aproxima a sua região peitoral, vamos assim dizer, dos membros inferiores, certo? Então, a gente faz uma flexão aqui, né, principalmente da região lombar. Então, o movimento de flexão de tronco, ele é basicamente realizado na região lombar. Esse movimento, ele acontece por uma combinação de um deslizamento, né, anterior das vértebras, com também a inclinação, certo? Então, aí a gente tem o movimento de flexão de tronco. Já o movimento de extensão, né, que é o movimento contrário, você está numa posição fletida e volta para a posição inicial, ou você faz um movimento de hiperextensão, que é quando você está na posição inicial e vai mais para trás, ele ocorre, né, este movimento ele ocorre em decorrência de um deslizamento um deslizamento posterior e uma inclinação também posterior. E esse movimento, pessoal, é importante lembrar que ele acontece também basicamente na região lombar. Tá? Então, a gente pode ver que as vértebras também vão possibilitar diferentes formas de movimento. Ao contrário, por exemplo, da inclinação lateral do tronco, né? Esse movimento de flexão lateral ou inclinação lateral, ele ocorre em decorrência da combinação dos movimentos de deslizamento lateral e de inclinação lateral, tanto para a direita quanto para a esquerda. E esse movimento, ele é um movimento característico principalmente da região torácica, né, da nossa coluna vertebral. E já os movimentos o movimento de rotação, ele vai acontecer em decorrência de um deslizamento superior e inferior e pela combinação do movimento de rotação das vértebras. E esse movimento, ele também acontece principalmente na parte torácica da nossa coluna vertebral. Bom, é muito comum, pessoal, que a nossa coluna, né, em uma situação normal, ela apresenta 4 curvaturas naturais, 2 lordoses e 2 cifoses, certo? Lembrando que lordose é a curva que forma para fora, ou no caso, em direção à nossa barriga, certo? E a cifose é a curva que vai para fora, certo? Ou seja, é a curva contrária à nossa barriga. Então, a gente tem normalmente 2 lordoses, uma na cervical e uma na lombar,
e 2 cifoses, uma na região torácica, que a curva aqui está ao contrário, e no sacro, que aqui também a curva está contrária. Isso é quando a gente apresenta uma curvatura normal. Então aqui a gente tem, ó, a curva para dentro. Isso. Não, peraí que eu marquei errado, pessoal. Aqui a gente tem, né, a curva para fora, uma curva para fora, outra curva para fora, e aqui a gente tem uma curva para dentro e outra curva para dentro. Então isso é o normal da nossa coluna. Porém, dependendo da nossa posição, da forma como a gente fica sentado durante o dia, ou até mesmo algum problema patológico, a gente pode encontrar algumas anomalias nessas curvaturas, principalmente nas lordoses, certo? Sendo que a mais comum, né, as mais comuns patologias relacionadas às curvaturas da coluna, elas acontecem na lordose lombar e a lordose lombar e a cifose torácica. Então, a lordose, ela está apresentada aí nas figuras desse slide. O que é a lordose? A lordose, ela é o aumento anormal da curvatura da parte lombar da coluna. Então, aqui a gente tem uma curva para dentro excessiva quando comparado com o posicionamento normal. Ao contrário da cifose, né? Que a cifose vai ser um aumento dessa curvatura para fora, sempre aqui também na região torácica. Então, isso são desvios, né, do padrão normal da nossa coluna. Um outro desvio, né, de formação da coluna que é muito comum a gente ver, principalmente nas pessoas que trabalham muito tempo sentada, principalmente pela posição que ela fica, é a escoliose. Então, a escoliose, ela vai ser essas curvaturas, esse excesso de curvatura lateral. A nossa coluna, ela é para ser reta, ela não é para ser torta, né, como no caso da escoliose. Então, por exemplo, você que fica aí assistindo a aula, todo torto, o braço de um lado, o braço do outro, um pé para cima, um pé para baixo, isso tudo pode correr, né, gerar aí em você a longo prazo alguma questão de escoliose. Isso pode gerar dor, pode gerar, por exemplo, redução no tamanho, né, porque a pessoa tem escoliose, a coluna dela não está completamente reta. Então, é muito comum que isso aconteça, principalmente com quem tem posturas inadequadas no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo e no seu dia a dia. Bom, vamos começar então agora as partes mais diretas da nossa disciplina e falar um pouquinho sobre a questão do pescoço, né? A ligação, o pescoço, ele vai ser a ligação, né, entre o crânio e a nossa coluna vertebral, vamos assim dizer, certo? E os elementos ósseos que compõem o pescoço é a base do crânio, o ióide, que é esse osso aqui, né, fica um pouquinho abaixo, como se fosse o osso da língua aqui, que sustenta um pouquinho a língua, o externo, que é esse osso central aqui, né, as clavículas e a coluna vertebral. Então, tudo isso forma a região do pescoço, certo? Então, qualquer tipo de movimento que acontecer em decorrência desses ossos, dessas estruturas ósseas, é o movimento que a gente chama o movimento do pescoço, tá? Quando a gente pensa nos elementos articulares, a gente tem como principal a articulação atlanto-occipital e atlanto-axial, que é exatamente a ligação do crânio com a coluna cervical, beleza? Então essa é a principal articulação aí do pescoço, que é onde os ossos se encontram. Vamos então aos elementos musculares. Bom, quando a gente pensa no pescoço, é uma articulação que também permite 3 graus de liberdade de movimento, ou seja, essa articulação permite, né, 6 tipos de movimento. Então a gente pode realizar flexão e extensão, além de também poder realizar a hiperextensão, e a gente pode realizar também a flexão lateral ou inclinação lateral e a rotação. Então o pescoço a gente consegue realizar todos esses movimentos, certo? E a gente tem alguns músculos que compõem, né, a seção do pescoço. E os músculos que são responsáveis pela flexão do pescoço, ou seja, por trazer o queixo no peito, né, vamos assim dizer, ó, a flexão do pescoço é você trazer aqui o queixo no peito, são
os músculos longo da cabeça, o longo do pescoço, desculpa, longo da cabeça, o reto anterior da cabeça e o reto lateral da cabeça. Esses músculos, pessoal, eles fazem esse movimento de flexão do pescoço quando contraídos unicamente, porque eles ficam numa posição que eles não são encontrados dos dois lados do corpo. Já os músculos que precisam ser contraídos bilateralmente para realizar o movimento de flexão do pescoço são os músculos esternocleidomastoide e os músculos escaleno, anterior, posterior e médio. Vou falar agora mais um pouquinho sobre cada um de vocês. O músculo esternocleidomastoide, representado aqui na figura, ele é responsável, quando ele age bilateralmente, pela flexão do pescoço. Pessoal, ele é um músculo extremamente poderoso nesse movimento da flexão do pescoço, certo? E ele também, quando contraído unilateralmente, ele faz um movimento de inclinação para o lado que contrai e o movimento de rotação para o lado oposto. Então, se eu contrair o esternocleidomastoide do meu lado esquerdo, eu vou olhar por cima do meu lado direito. Então, o músculo contrai e gira a minha cabeça para o lado oposto, mas ele inclina para o lado dele mesmo, certo? Vamos a uns músculos, então, escalenos, certo? Aqui temos, ele é um músculo que é localizado mais profundamente ao esternocleidomastoide, ou seja, ele fica por baixo do esternocleidomastoide. Ele é dividido em três: a porção anterior, a porção posterior e a porção média, certo? Então, a gente possui os músculos escalenos tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ok? Por isso que a gente precisa que ele contraia bilateralmente, para quê? Para fazer a flexão, senão eles não fazem a flexão, certo? Quando ele contrai unilateralmente, ele vai fazer o quê? Ele vai inclinar a cabeça. Por quê? Eles se inserem, olha onde? Na nossa clavícula. Então, a gente vai inclinar a cabeça para o lado que a gente está contraindo o músculo, né? E ele não faz o movimento de rotação. Por quê? Porque ele não se insere atrás, né, em algum osso atrás, que possibilita, então, essa rotação da cabeça. E aí, a gente tem os músculos que são os músculos pré-vertebrais, ou são aqueles músculos que podem ser contraídos unicamente, que são, né, o longo da cabeça, o longo do pescoço, o reto anterior da cabeça e o reto lateral da cabeça, que estão todos apresentados aqui na imagem, certo? Eles são músculos superficiais e, pelo seu tamanho, apesar deles auxiliarem na flexão do pescoço, eles assumem um papel muito mais importante no controle postural, ou seja, de manter a cabeça reta, né, de estabilizar ali a cabeça numa posição, basicamente, vamos assim dizer, natural, certo? Então, aqui tem um quadro que mostra aqui para vocês, né, as principais ações dos músculos pré-vertebrais. Vocês podem ver que todos realizam a questão da flexão do pescoço, e o reto lateral ele também auxilia na flexão lateral da cabeça. Aqui a gente tem um quadro apresentando os músculos, a inserção, né, proximal e distal, e a ação principal que ele realiza. Então, aqui estão os músculos que são responsáveis pelo movimento de flexão da cabeça. Vamos agora, então, para a extensão. Na extensão, pessoal, são responsáveis por realizar esse movimento os músculos, o grupo muscular suboccipital, que são formados pelo oblíquo superior da cabeça, oblíquo inferior da cabeça, reto menor posterior da cabeça e o reto maior posterior da cabeça. Além disso, também são responsáveis pela extensão os esplênios, quando contraídos bilateralmente, o esplênio da cabeça e do pescoço, e o músculo eretor da espinha. É muito importante, né, lembrar que esses músculos suboccipitais, eles são agrupados aqui, ó, posteriormente e inferior, de maneira inferior, posterior, à base do crânio, né? E eles movem somente a cabeça, certo? Então, eles são responsáveis pela extensão. E eles têm que agir todos em conjunto para poder fazer esse movimento de extensão da cabeça, certo?
Já o esplênio, aqui estão apresentados o esplênio do pescoço e o esplênio da cabeça, eles estão situados inferiormente ao eretor da espinha. O eretor da espinha eu vou falar somente dos movimentos do tronco, tá bom? E quando eles são contraídos bilateralmente, eles fazem esse movimento de extensão da cabeça. Quando eles fazem um movimento unilateral, eles fazem um movimento de rotação da cabeça, né? De rotação da cabeça e de flexão para o mesmo lado. Ou seja, né? Se eu contrair aqui o esplênio da cabeça, por exemplo, do lado direito, eu inclino a minha cabeça para o lado direito e eu giro a minha cabeça em direção ao meu ombro direito, certo? Então, por isso que a gente fala que é o mesmo lado, ok? Assim, se eu fizer a mesma coisa para o lado esquerdo, eu inclino a minha cabeça para o lado esquerdo e giro a minha cabeça em direção ao meu ombro esquerdo. Então, aqui estão esses músculos, né, responsáveis pelo movimento de extensão do pescoço. Bom, vamos para os músculos que fazem a flexão lateral, que são os músculos esternocleidomastoide, escaleno, esplênios, oblíquo inferior e superior e o reto lateral, certo? Lembrando que os músculos que a gente tem dos dois lados da cabeça, como esternocleidomastoide, escaleno e esplênio, eles têm que ser contraídos unilateralmente, certo? Então aqui estão os músculos que são responsáveis pela flexão lateral e já aqui temos os músculos responsáveis pela rotação do pescoço. Também são o esternocleidomastoide, os esplênios, os oblíquos inferior e superior e o reto posterior. A mesma coisa, lembrando que os músculos que ocupam, né, os dois lados da cabeça, eles têm que se contrair de maneira unilateral para fazer este movimento. Lembrando que o movimento ele pode ser para a mesma direção do lado contraído ou para a direção contrária do lado contraído. Então aqui está a representação gráfica desses músculos, né, de rotação, certo? Opa, desculpa, a pessoa passou os dois aqui. Então, ó, temos aqui, né, os músculos do pescoço. Um grupo 1, que seria os músculos que ficam na parte anterior e lateral da região crânio cervical. Então, se ele fica na parte anterior, são responsáveis principalmente pela flexão, que é o esternocleidomastoide, o escaleno, longo do pescoço, longo da cabeça e os retos, anterior e lateral da cabeça. E temos o grupo posterior, que são os músculos responsáveis, então, pela extensão da cabeça, que são os músculos, né? Esplênio, do pescoço e da cabeça, o reto posterior maior e menor, e o oblíquo superior e menor. Então, aqui a gente tem os músculos e as principais ações de cada um deles. Sugiro que na hora de estudar vocês relembrem desses movimentos. Então, aqui está representado de uma maneira mais clara para vocês o músculo esternocleidomastoide, que é um dos principais músculos aqui da região do pescoço, tá? Ele pode ser considerado como o músculo mais forte dessa região do pescoço. Então aqui tem novamente a informação sobre o esternocleidomastoide, lembrando, pessoal, que o trapézio ele também pode ser um músculo responsável pela extensão da cabeça, exatamente porque ele está, ele tem a sua inserção, né, parte da sua inserção aqui no crânio. Então, por mais que a gente não tenha falado nele aqui, porque a gente está falando apenas dos músculos do pescoço, o trapézio ele também pode ser considerado um músculo do tronco, que tem uma ação efetiva ali no movimento da cabeça, ok? Então, era isso que eu tinha para falar para você hoje. E nos vemos, então, na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.